Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós leremos a palavra do Senhor, do versículo 12 ao versículo 17. Colossenses 3, 12 a 17. Com atenção e reverência, ouça a palavra de Deus, que diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Obrigado por tua palavra, viva e eficaz. Que ela seja de forma eficiente, clara, isto para todos nós. Em nome de Jesus oramos, amém. Com que roupa que eu vou? Uma canção popular começava assim: com que roupa que eu vou? No interior de Mato Grosso, quando a pessoa, durante a semana, era encontrada ou de paletó e gravata, o homem, ou uma mulher com uma roupa bem composta, perguntava-se: o que você está fazendo com essa roupa de ver Deus? Já ouviram essa expressão? Roupa de ver Deus? Era uma expressão usada para as roupas que se usavam para ir à missa, nos domingos. Então, era uma roupa diferenciada, com mais decoro, para a mulher, para o homem também. No passado, os homens usavam até chapéu. A vestimenta completa incluía o chapéu. E, dessa forma, ia-se aos ofícios religiosos. É claro que se tirava o chapéu quando entrava e ficava-se ali. Havia uma igreja batista em São Paulo que tinha uma chapelaria. Você chegava e entregava o chapéu ali. A roupa completa incluía para os homens o chapéu. Com que roupa que você vai ver Deus? Esse texto começa falando sobre vestuário. O versículo 12 diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. Quer dizer, troquem de roupa. Revestir é vestir de novo. Fala-se sobre vestuário, vestido, uma roupa. Mas aqui não se fala da roupa externa, do paletó, gravata externos, nem do chapéu, nem da saia, da blusa, do sapato, do tênis ou do que quer que for. Aqui está se falando da roupa com a qual o nosso coração, o nosso interior tem que se vestir. Mas algumas coisas têm que ser olhadas antes. Quando você vai vestir uma roupa nova, duas coisas acontecem. Em primeiro lugar, você tem que estar com o corpo renovado, ou seja, você deve tomar um banho. Você deve... E aqui no Brasil, não apenas aos sábados. Em alguns países, toma-se uma vez por semana. Mas lá a temperatura é outra, os perfumes são excelentes. Aqui não é o caso. Então aqui é bom o banho diário antes de se trocar de roupa. Seria o ideal. E em relação à roupa espiritual, também. Para você vestir essa roupa, você deve ter tomado banho. E qual é o banho que prepara você para pôr a roupa espiritual? Só existe um. O banho do sangue de Jesus. Antes de mais nada, você tem que estar lavado com o sangue de Cristo. Se você não estiver lavado e purificado com o sangue de Cristo, não adianta. Alguém diz: bem, mas isso aconteceu na minha conversão. Sim. Isto se renova a cada dia. Por quê? Lamentações capítulo 3 diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Todo dia Ele oferta para nós a renovação das suas misericórdias. Quando você aceitou Jesus,
você foi perdoado e lavado daquilo que provoca em você a condenação eterna, o seu pecado original. No entanto, a gente vai, no dia a dia, sujando e precisando de uma lavagem que purifica a nossa consciência. E é isto que é feito através da confissão de pecados. Cada dia buscar a Deus. Orar agradecendo, orar pedindo, mas orar confessando. As pessoas gostam, e hoje é muito comum, as frases aí escritas, uma das frases hoje mais usadas da oração do Pai Nosso é livra-nos do mal. Já viram isso? Muitos lugares a pessoa escreve lá, livra-nos do mal. Só que antes fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados. Você tem que confessar pecados. Eu tenho falado aqui algumas vezes que nós pecamos a varejo, pecado por pecado. E temos a tendência de confessarmos por atacado. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Como se Deus fosse um grande lixeiro. Deus gosta de reciclar. Por isso é necessário você apresentar erro por erro, pecado por pecado, confessar ao Senhor. Ele já perdoou, o efeito daquilo é verdade, mas você tem que ter consciência dos seus pontos fracos e que o Senhor renova em você a bênção dele a cada momento que você confessa, que você reconhece que está fraco nesse ponto e que você se dispõe a abandonar este problema. Confissão de pecados significa arrependimento e disposição para mudança. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é uma profunda tristeza. Arrependimento é voltar-se e retornar ao caminho certo. E é isso que significa a confissão de pecados. Quando você faz isto, o sangue de Jesus renova e você está purificado novamente. E aí é hora de mudar de roupa, de revestir. Como? Nós temos 4 peças principais nesse texto, e eu quero destacar aqui. Inicialmente diz assim, revistam-se de profunda compaixão. Então a primeira peça do vestuário que eu destaco hoje é compaixão. A segunda peça, o versículo 13 diz, perdoem-se mutuamente. Perdoem-se mutuamente, perdão mútuo. A terceira peça, que alguém diz inclusive que é um cinto, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo, é o cinto que junta e une tudo. E a quarta peça, que eu chamo de os calçados, é a paz, que começa dizendo que a palavra que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instrua e aconselhe-se mutuamente em toda a sabedoria. Sim, compaixão, perdão, amor, paz. 4 peças do vestuário que tem que ser diariamente ou em cada momento que você reconhece seu pecado, renovado em você. Você tem que se renovar. Mas você tem forças de conseguir compaixão? Você tem forças de realmente perdoar? Você tem forças de amar de verdade? Você tem forças para ter paz? Eu não tenho. Essa roupa nem eu nem você produzimos. Assim como a gente vai a uma loja, um alfaiate, hoje é pouco, são raríssimos os casos, mas tem gente que ainda vai ao alfaiate, a uma costureira. Você também tem que ir à loja da comunhão com Deus. Comunhão diária com Deus, através da Bíblia e da oração. E sabe quem vai atender você? O Espírito Santo. E você tem que rogar a Ele, ó Senhor, que o Teu Espírito me conceda agora a veste do perdão, a veste da... Que o Senhor esteja agora me dando a veste da compaixão. Quando a gente pensa em compaixão, normalmente as pessoas pensam em piedade, em pena. Coitadinho, coitadinha. Quando a Bíblia fala que Jesus teve compaixão, é claro que ele se compadeceu.
É claro que ele ficou triste com a falta que aquela pessoa tinha de alguma coisa. Mas Jesus Cristo não ficou apenas no sentimento de tristeza, de pena, de dó, ele agiu. A multidão que o cercou para ouvir uma palavra, ele deu a palavra, ele curou os enfermos e por fim ele providenciou o alimento, porque aquele povo estava com fome de pão material. E até isso ele providenciou. A compaixão sempre leva à ação. Não adianta você ter pena das pessoas, você tem que agir em prol das pessoas. Não adianta você ter pena daquele irmão, você tem que ligar para ele. Você tem que mandar um zap para ele. Você tem que dar tempo e investir tempo na vida dele. Não para falar dos outros, mas para ouvi-lo e falar de Deus. Para ouvi-lo e levar a ele mensagens da palavra de Deus. Talvez alguém você vai ter que colocar a mão no bolso para ajudar quando precisar de algo mais. Ou talvez encaminhar para alguma coisa que você sabe que pode ajudar aquele irmão. Eu não tenho medo de indicar ninguém para emprego algum. A pessoa disse, eu não indico ninguém para emprego algum, pastor. Eu indico. Mas se não der certo, problema da pessoa. Eu indiquei e faço. É claro que digo por que eu estou indicando. Se não conheço direito, digo. E peço que quem vai contratar examine, mas eu indico. Quantas vezes nós podemos e devemos investir um tempo para ajudar pessoas em coisas assim? Não é dinheiro, é você indicar um emprego. E para isso você precisa ouvir a pessoa. Você precisa conversar com a pessoa. Compaixão é mais do que pena. Compaixão é envolvimento. Compaixão é ação em prol do outro. Jesus Cristo tem compaixão até hoje de nós. Por isso ele se move em direção a nós todos os dias, em todo o tempo. E ele quer que eu e você façamos o mesmo. Quando Jesus se compadeceu da multidão, que ele curou, que ele ensinou, e ele foi dar pão, a primeira coisa que ele fez foi falar para os discípulos, deem vocês a eles o que comer. Os discípulos tiveram que participar. Os discípulos tiveram que ir atrás. Os discípulos tiveram que organizar a multidão. Então, Jesus quer que eu e você sejamos instrumentos da sua compaixão. E esse é o vestuário que você tem que renovar todos os dias. O vestuário da... Diga em casa, que o pessoal aqui está falando fraco. Diga em casa, diga comigo. O vestuário da compaixão. A segunda peça desse vestuário, nós encontramos no versículo 13, que fala, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. É a veste do perdão. Assim como vocês foram perdoados. E Jesus Cristo nos ensina isso na oração do Pai Nosso, não é? Perdoai as nossas dívidas assim como nós. Perdoa a nossa dívida assim como nós. Assim como nós perdoamos, assim como eu perdoo. Assim como você perdoa. Mas Jesus não perdoa, sempre perdoa. Mas você só vai experimentar a plenitude do perdão de Deus em sua vida à medida que você se dispõe a ser um canal do perdão de Deus também. De vez em quando eu escuto alguém falar, libera perdão. Eu não libero porque eu não tenho perdão. Eu peço que Deus me capacite a perdoar. Eu sou um canal do perdão de Deus. Do perdão que atingiu o meu coração, agora eu compartilho com os outros que me ofendem. Ah, mas ele não me pediu perdão. Jesus Cristo, quando foi erguido na cruz, a primeira frase que ele proferiu, alguém lembra qual foi? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Quantos tinham pedido perdão a ele? Ninguém. Ele esperou que alguém pedisse perdão? Ele perdoou. Você não tem que esperar que ninguém peça perdão, mas fulano me ofendeu e nem conversou comigo, nem olhou para a minha cara. Problema dele, perdoa. Problema dele com Deus. Perdoa. Perdoa e cumprimenta. Não vou cumprimentar enquanto ele estiver com a cara feia. Cumprimenta. Cumprimenta. Talvez ele esteja com a cara feia porque está com dor de barriga. Uma vez uma pessoa veio me dar uma bronca, o irmão passou por mim e nem me olhou. Eu falei, quando, irmã? Tal dia, irmão, eu estava com uma dor de cabeça, não a vi, me perdoe. Eu não sabia. Eu falei, a irmã não perguntou. Quantas vezes a pessoa não está bem e você já vai julgando a pessoa?
Por isso, você tem que pedir a Deus forças para ser canal do perdão de Deus. A veste do perdão, eu preciso dela todos os dias. Alguém chegou para um pastor e falou assim: pastor, quantas vezes é que Jesus mandou perdoar? Aí ele perguntou: quantas, você lembra? Ele falou: bem, não foi 70 vezes 7? O pastor falou: foi. 490 vezes, pastor? Foi. Ah, tá bom. Então, fulano está chegando no limite. O pastor falou: quem? Fulano, meu irmão, era irmão dele. Eu já perdoei ele 483 vezes. Foi, irmão? Foi. Como você sabe? Desde os 11 anos que eu aprendi isso daí, eu estou anotando todas as vezes que ele me ofende. E já foram 483. Fora as ofensas leves. Essas são as pesadas. O pastor falou: irmão, rasga essa lista. Como? Rasga. Por quê? Quando Jesus foi perguntado pelos que estavam ao lado dele, pelos discípulos, se eles tinham que perdoar 7 vezes por dia, sabe o que significava 7 vezes por dia? Havia uma tradição dos rabinos que cada pessoa, cada judeu tinha que perdoar o outro judeu. 7 vezes por dia. Jesus Cristo mandou perdoar todos 70 vezes 7 por dia. Aí o camarada falou: pastor, isso é infinito. Ele falou: exatamente, irmão, é infinito. Infinitamente você tem que perdoar uma pessoa cada dia, todos os dias. Quantas vezes você for ofendido? Jesus perdoa eu e você assim ou não? Imagina se ele não perdoasse, como seria o nosso encontro no céu? Eu ficaria me escondendo nas esquinas do céu. Será que o céu tem esquina? Não sei. Porque ele ia chegar perto de mim: opa, ele está bravo. Eu não ia para o céu. Perdão. Uma roupa que tem que ser renovada todos os dias. E quando você coloca, é como se colocasse uma blusa, uma calça, uma saia, agora você põe o cinto, e o cinto é o cinto do amor, que une. Perdão, compaixão. O cinto do amor. Amor, o vínculo da perfeição. Amor, o que une perfeitamente. O amor que vem de Deus. O amor que está em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Quando você lê o que está em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, não está falando em sentimentos, em sensações, em emoções, está se falando em ações e atitudes. Amor é uma soma de ações e atitudes, que envolve o perdão, que envolve a compaixão. O amor é ágape, a palavra que aparece ali, que é o amor de Deus. E esse amor de Deus eu tenho que pedir para ter todos os dias renovado em mim. Esse amor vai me dar condições de ter compaixão de verdade, ao ponto de me dispor a ajudar aquele que precisa. Esse amor vai me dar condições de perdoar como ele me perdoa, porque eu vou ter o amor dele em mim. Mas outra peça que você tem que renovar, e aí eu colocaria essa peça como os sapatos, é a paz. E aí fala que a paz não é apenas a sensação de paz, o estar bem. Paz e prosperidade, o shalom. Muita gente fala shalom pensando num conceito de paz falso que a interpretação judaica rabínica dá. Que paz e prosperidade, você está bem, está com a conta bancária boa, está tudo bem, e aí você vai pedir prosperidade ao Senhor, porque é isso que dá paz. Isso não dá paz. Pelo contrário, às vezes o dinheiro dá preocupação e tira a paz. Por isso, você tem que pedir ao Senhor a paz que excede todo o entendimento, mas uma paz que vai levar você a proclamá-la. Uma paz que vem da palavra, aí sim a palavra, enchendo o coração, para que cheio o seu coração da palavra, você transborde palavra com os outros e fale para os outros. Como as pessoas precisam de paz e de mensagem de paz. Nessa viagem curta que eu fiz até Minas Gerais, para participar da organização da nossa congregação, nós tivemos uma parceria na congregação do Jung, lá em Juiz de Fora, e eu estava indo e tive 3 experiências. Na ida, eu parei num posto dentro de uma pequena cidade em Minas Gerais, e não estava encontrando posto na estrada, entrei na cidade, e quando eu parei, o camarada abrindo o posto no sábado de manhã, a cidade bem tranquila, calma, uma cidade que me inspirava a paz, um sol bonito.
O senhor, assim, aparentemente tranquilo, me atendeu, mas, claro, normal, sério, me atendeu educadamente, abasteceu o meu carro. Aí, no final, eu paguei. Quando eu paguei, eu entreguei para ele um folheto, que a capa do folheto fala: nós temos aqui a paz. Quando eu entreguei o folheto a ele, ele pegou o folheto e falou: da onde menos a gente espera, vem uma palavra para o coração. Muito obrigado. Eu precisava disso hoje, de manhã. Imagino como foi a noite daquele homem. O que estava acontecendo no início daquele dia, era início do dia. Na volta, eu passei num restaurante. Eu fui pagar numa lanchonete. E quando eu paguei, os caixas sempre recebem alguma coisa, porque é a hora que eu tenho para parar. Parei, ele tem que dar atenção para mim, porque eu vou pagar. Aí paguei e entreguei, fiz assim: a paz para você. A pessoa pegou, ela estava abrindo caixa naquela hora. Ela não tinha brigado com nenhum cliente ainda. Ela pegou aquilo e falou, e pôs no coração e falou: que bênção, como eu preciso da paz. E depois também passei em outro lugar, e um pedinte veio pedir um dinheiro. Quando eu dei o mesmo folheto, ele levantou e falou: obrigado pela palavra. Que bênção. Mas isso significa que as pessoas estão precisando da mensagem da paz que eu e você temos, e temos que compartilhar. Quando eu penso nesse texto, eu entendo, e o final diz para quem que eu vou me vestir, para quem que você está se vestindo. Uma vez eu falei para minha esposa que ela tinha que se vestir para mim. Aí ela ficou mais bonita ainda. Ela começou a cuidar mais ainda. Mas eu sei que também ela me cobra, eu tenho que me vestir para ela. Agora, essa roupa aqui não é roupa para ver Deus, porque Ele me vê antes de eu vê-lo. No entanto, é a roupa que eu tenho que pôr para fazer as pessoas enxergarem Deus através de mim. Essas 4 peças, a compaixão, o perdão, o amor e a paz, têm que estar sendo renovadas cada dia na sua vida pelo poder do Espírito Santo, após a confissão dos pecados, que é a renovação da lavagem do sangue de Cristo, para que as pessoas possam ver Deus através de você. Não é roupa de ver Deus, é roupa para que as pessoas vejam Deus em mim. E através de mim, cheguem-se a Ele. Amém? Quais são as 4 peças dessa roupa? A primeira peça é a peça da compaixão. Vamos dizer? A primeira peça é a peça da compaixão. A segunda peça é a peça do perdão. A terceira é a peça do amor. E a quarta, da paz, que tem que ser proclamada, andada, caminhada. E tudo isto, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, para a glória de Deus. Para que as pessoas, ao nos verem dessa forma, glorifiquem a Deus aproximando-se dEle. Não roupa de ver Deus, roupa para que as pessoas vejam Deus. De novo, a cada dia, revistam-se de compaixão, perdão, amor e paz, para a glória de Deus. Amém? Pai querido, completa essa palavra em cada um dos que nos ouvem agora e ouvirão ainda em seus lares e aqui, em nome de Jesus. Amém.